Oi, meninos, bom dia, boa tarde ou boa noite. Não sei ao certo que horas vocês vão assistir a essa monitoria, mas o importante é que assistam, uma vez que hoje nós conversaremos sobre um assunto importante, não somente para a prova teórica de vocês, mas é um assunto que vai estar presente em outras cadeiras da graduação. Então, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre apoptose e necrose, que são dois mecanismos de morte celular já vistos pela turma em aulas teóricas anteriores e que hoje a gente vai passar um delineamento sobre os principais tópicos a serem revisados sobre essa temática. Qualquer coisa é só tirar a dúvida depois e a gravação vai ter que ser feita desse modo, porque o modo apresentação não vai de jeito nenhum. E aí, para a gente introduzir o assunto inicialmente, é importante lembrar que dentro de uma situação normal, saudável, né, dentro dos padrões de normalidade, uma célula ela vai estar em um estado de equilíbrio, né, ou seja, em sua homeostasia, até que ela enfrente fatores estressantes que vão levar a agressões e a lesões naquela célula. E essa célula ela pode ir tanto para uma adaptação, como ela pode desenvolver uma lesão celular caso esse estímulo não seja removido. E pior ainda, se esse estímulo não for leve e não for transitório. Então a gente adentra num estado de lesão irreversível, também conhecida como morte celular, né? Porque é inevitável que aconteça esse processo de óbito. E a primeira forma de morte celular a ser debatida é acerca da necrose. Então, o que é a necrose, né, pessoal? A necrose ela vai acontecer diante da morte de células em um organismo vivo que vai ser seguida de fenômenos autolíticos, ou seja, é como se a célula fosse se autodigerir depois dessa necrose. E como é que isso vai acontecer? Dentro do processo de lesão celular, por exemplo, por hipóxia, nós sabemos que a membrana plasmática e a membrana das organelas elas começam a sofrer um aumento da permeabilidade. E não seria diferente para o lisossomo. Só que, uma vez que o lisossomo ele tem sua permeabilidade aumentada, ele começa a colocar para fora as suas hidrolases, que são enzimas capazes de degenerar conteúdos celulares. Então, essas hidrolases elas vão sair para o citosol e com isso a gente vai acabar tendo rompimento e extravasamento dessa célula, porque ela não vai conseguir suportar toda aquela degeneração que está acontecendo. E uma vez que o conteúdo celular está exposto para fora da célula, né, onde ela não deveria estar, o organismo entende que é um corpo estranho e vai ter a ativação das nossas alarminas, né, que por sua vez vão desencadear reações inflamatórias. Então, logo de cara, nós temos duas características importantes da necrose, que são bem exclusivas dela, né? Que é a questão realmente da não integridade da célula diante do processo, né, de morte e a ocasião de ter uma reação inflamatória nos tecidos adjacentes. As causas que vão nos levar a um estado de necrose são diversas, né? Dentre elas, nós temos a redução de energia provocada por uma isquemia ou por um estado de anóxia, né, que se sucedeu após uma hipóxia. Nós temos a geração de radicais livres, uma ação direta sobre enzimas e até uma agressão direta sobre a membrana plasmática. E os tipos de necrose que serão vistas nessa monitoria são a isquêmica, a do tipo liquefativa, a caseosa, a gordurosa e a fibrinoide. Porém, antes da gente adentrar de fato nos tipos de necrose, é importante saber que esse tipo de morte celular ele apresenta diferentes padrões, diferentes estados morfológicos. Só que as características elas acabam se repetindo no histopatológico desse tipo de morte. E aqui nós temos inicialmente a presença de três características, né, que geralmente acontecem. A primeira delas sendo a picnose, né, que nós vamos encontrar um núcleo muito menor do que ele costuma ser e, consequentemente, nós vamos ter um aumento da basofilia, ou seja, um aumento da fixação do corante azulado, da hematoxicilina. Então, nós podemos ver aqui um núcleo que está bem mais escurecido que o normal, bem mais azulado, um azul quase preto. Outra questão também, outro aspecto morfológico importante é a cariólise, né? Que vai ser a digestão da cromatina. Uma vez que essa cromatina ela está sendo digerida, o núcleo ele vai ter esse aspecto de estar se esvaindo da lâmina como se ele estivesse não pigmentando. Então, é como se ele estivesse desaparecendo dentro do tecido, né, dentro da célula. Outro processo importante é a cariorrese, em que o nosso núcleo ele vai sofrer um processo de
fragmentação, né? Ele vai se dividir em pequenos pedacinhos, como pode ser visto muito bem aqui na imagem. Além disso, em aspectos mais gerais, nós vamos ter um citoplasma que ele pode acabar sendo vacuolado devido à degeneração dos conteúdos celulares, né? Então, esse citoplasma acaba ficando vazio, entre aspas, e com um aspecto amorfo, né? Sem limites definidos. Então, fica aquela massa nebulosa que não se sabe onde termina nem onde começa. Também podemos observar a presença de figuras de mielina, que aqui nessa lâmina não dá para ver, mas é outra questão bastante comum. E adentrando propriamente dita nos tipos de necrose, nós vamos começar falando sobre a necrose coagulativa, ou também conhecida como necrose isquêmica. Como o próprio nome ele já denuncia, é uma necrose que vai acontecer logo após um processo de isquemia, né? E o interessante desse tipo de necrose é que nós vamos ter a preservação da arquitetura básica do tecido por alguns dias após o processo de necrose. É também nesse tipo de morte celular, nesse tipo de necrose, em que as características morfológicas elas não vão aparecer logo em seguida à necrose, elas vão demorar um pouco mais para se manifestarem. É tanto que no caso de um infarto agudo do miocárdio, por exemplo, se for fixado em lâmina, ele não vai ser conseguido observar fatores de necrose logo em seguida. É importante que a gente espere um intervalo de tempo para que se possa ser observado. E por que a arquitetura básica do tecido ela é mantida? Porque dentro da necrose coagulativa a gente vai ter a degradação não somente das proteínas estruturais da célula, como também das proteínas enzimáticas, né, que seriam liberadas pelos lisossomos e que degradariam essa célula de dentro para fora. Então, se a gente tem a degradação dessas proteínas, a célula ela meio que permanece intacta, como se fosse um zumbi, por alguns dias após o acontecimento e logo depois desse intervalo de tempo, ela começa realmente a se degradar. Então, nós vamos ter a presença de células anucleadas, né, com a presença da cariólise, como vocês já viram, e eosinófilas, com um pigmento bastante rosa em sua arquitetura. Aqui do lado nós vamos ter a necrose liquefativa, né, que vai ser bastante comum em infecções bacterianas e fúngicas, em que a presença desses micro-organismos vai estimular a chegada de fagócitos que vão liberar, por sua vez, substâncias digestivas que vão, entre aspas, comendo o tecido e vão liquefazendo esse tecido a ponto dele ficar com esse aspecto purulento e cremoso, né? É tanto que essa massa viscosa, ela também pode ser conhecida como pus, né, que é a junção dos micro-organismos com as células de defesa mortas, né. É importante saber, gente, que quando o cérebro ele sofre um processo de isquemia, ele não vai ser caracterizado por uma necrose coagulativa, e sim por uma necrose liquefativa. Como assim, Bia? Tu não disse que isquemia era característica de uma necrose isquêmica, sim, mas o cérebro, a questão da isquemia do cérebro é a exceção à regra. Então fiquem atentos a esse detalhe, porque ele pode sim cair na prova de vocês. Em seguida, nós vamos ter uma necrose do tipo caseosa, né, que vai ser bastante comum em inflamações crônicas do tipo granulomatosa, principalmente na tuberculose, em que nós vamos ter um agente agressor muito difícil de ser digerido, então a gente começa a ter o acúmulo de células do sistema imune que vão tentar debelar esse agente, elas vão se unir entre si, formando células gigantes, né, que são os macrófagos unidos, e nós vamos ter a formação dos granulomas, que são realmente essas estruturas, né. E aí ela é uma variação da necrose coagulativa e ela se assemelha bastante a uma massa de queijo, né, do latim caseum, que no caso dá um nome a esse tipo de necrose. Nós vamos ter um aspecto acidófilo, ou seja, um aspecto bastante rosado na lâmina, homogêneo, com núcleos picnóticos, ou seja, bem menores do que o esperado, do que eles realmente são, e a periferia com cariorrese, né, que no caso é o núcleo fragmentado. Outro tipo de necrose é uma bastante característica por conter essas pérolas aqui, essas gotas de vela, né, esses formatos esbranquiçados, que é, em um caso de pancreatite aguda, o pâncreas ele vai liberar enzimas que vão liquefazer as membranas dos adipócitos ao redor, né? E aí, uma vez que esses adipócitos eles têm suas membranas rompidas, eles vão liberar ácidos graxos que vão se unir ao cálcio presente no sangue. E aí nós vamos ter o processo de saponificação da gordura, ou seja, nós vamos ter um processo da formação de sabão
de cálcio, que no caso é essas formas aqui em gotas de vela que vocês estão vendo. O último tipo de necrose é a chamada fibrinoide, que será observada bastante nas reações imunes que vão envolver a estrutura vascular, né? Então, nós vamos ter a deposição de antígenos e de imunocomplexos na parede desses vasos, eles vão se aliar junto à fibrina que está extravasada naquele vaso, e a gente vai ter como resultado a presença dessa camada, desse perímetro rosa brilhante aqui na parede desse vaso. Adentrando então na nossa segunda processo de morte celular, que no caso é a apoptose, também conhecida como morte programada ou morte limpa. Por quê? O que é que faz com que essa apoptose seja uma morte controlada? É justamente essa a questão. É uma situação em que a própria célula é que vai atrair e desencadear o seu programa de suicídio. Então, não é através de uma lesão por hipóxia, por exemplo, até porque a apoptose ela é ATP dependente. Então, não tem como ser uma necrose, porque na necrose nós temos a depleação de ATP por trás daquela lesão. E na apoptose, não. Inclusive, essa apoptose é um tipo de mecanismo celular, de morte celular, extremamente comum, que vai estar presente durante toda a vida do indivíduo, desde a sua vida uterina até a sua morte em si, né? Então, nós podemos ter uma apoptose do tipo fisiológica, como também uma apoptose do tipo patológica. A fisiológica, a gente vai observar que ela está muito presente durante a vida uterina, durante a remodelação de órgãos e durante a embriogênese, para poder regular o crescimento e o desenvolvimento do bebê. Ela também está muito presente, o processo de apoptose, no controle da proliferação e da diferenciação celular, porque nós sabemos que um processo de neoplasia ele está intrinsecamente ligado a uma célula que ela está se multiplicando descontroladamente e ela não está sofrendo a apoptose que ela deveria. Então, a gente pode ver que ela está presente nesse processo fundamental no organismo, ela realmente é um processo fisiológico, mas quando ela é causada por agentes químicos, físicos e biológicos, né, infecções por vírus e bactérias, agentes químicos como a ação de fármacos, né, os físicos como traumas mecânicos, a gente tem aí um processo de apoptose patológica. Então, nós vamos ter que a própria célula vai acionar sua morte, e as principais características da apoptose é que, diferentemente da necrose, nós não vamos ter uma autólise. A célula ela não vai digerir a si mesma e muito menos ela não vai ter um extravasamento do seu conteúdo celular, ela não vai se desfazer. Muito pelo contrário, a gente vai ter a formação de pequenas estruturas, né? Elas vão se realmente dividir da célula. Vocês têm uma foto delas aqui. Não deu para ver ainda. Mas a gente vai ter a formação de corpos apoptóticos, que é como se fossem vesículas, mini células da célula mãe, que elas vão se separar para poderem ser fagocitadas. E outra característica bastante importante é que a apoptose ela não vai causar uma inflamação, justamente porque a gente não tem o extravasamento do conteúdo celular, como acontece na necrose. Então, a gente não vai ter a ativação de alarminas e tudo vai continuar do jeito que estava antes. É por isso que a gente chama de uma morte limpa, que ela não causa alarde e que ela não causa uma desorganização daquele tecido. E aí, passando para o próximo slide, nós temos mais características da apoptose, né, que a célula vai ter uma redução de tamanho diferente da necrose, que a célula vai aumentar, ela vai ficar tumefeita. A gente vai ter uma condensação da cromatina, né, e a formação das bolhas e dos corpos apoptóticos, né, que são a forma pelo qual aquela célula apoptótica, ela vai conseguir ser fagocitada. E aqui, como diz o quarto tópico, né, após a formação desses corpos, né, essa célula vai induzir a sua própria fagocitose, ela vai atrair células fagocíticas para fazer a limpeza, né? E aí, como é que a gente entra nesse estado de apoptose? A gente vai ter essa apoptose resultante da ativação das caspases. As caspases, elas são mecanismos, elas são processos que induzem a apoptose celular.
dentro de uma célula, não somente as caspases, mas nós temos outras enzimas que também são responsáveis pelo processo de apoptose, porque como ela é um processo fisiológico, a célula ela tem que estar preparada para que essa apoptose aconteça, né? Já que esse tipo de morte celular ela vai acontecer diante da renovação celular, da retirada de células indesejáveis, células velhas, da regeneração de tecidos, enfim, da remodelação de órgãos. E aí, para a gente ativar essas caspases, a gente vai ter duas vias convergindo para que elas sejam realmente colocadas em ação. A primeira via que a gente vai estudar é a mitocondrial e a segunda via é a via receptor de morte. A via mitocondrial é a via intrínseca de ativação das caspases e a via de receptor de morte é a via extrínseca. É importante lembrar que os macrófagos são as principais células que vão realizar a fagocitose dos corpos apoptóticos. E aí, gente, vamos entender um pouquinho como é que funciona o processo da via mitocondrial ou via intrínseca de ativação das caspases, né? A gente sabe que numa célula em estado saudável, essa célula fica recebendo sinais de sobrevivência. É como se ela precisasse receber o tempo inteiro lembretes de que ela precisa continuar viva. Então ela tem esses checklists, né, esses checkpoints de lembrança a ela que ela não precisa morrer ainda. Então eu ainda sou útil nesse organismo, que é o que a gente chama de sinais de sobrevivência. Uma vez que esses sinais de sobrevivência eles deixam de chegar à célula, ou essa célula ela passa por um processo de lesão ou um ataque ao seu DNA, a gente tem a ativação de sensores antagonistas da BCL. Então vamos entender um pouquinho o que é essa família BCL, né? Família BCL é um conjunto de substâncias, né, de estruturas dentro das células, que elas têm três tipos de ação. Elas podem ser antiapoptóticas, apoptóticas ou sensoriais. As antiapoptóticas nós vamos ter a BCL2 e a BCL-XL. As apoptóticas nós vamos ter a família Bax. E as sensores nós vamos ter a BH3. Não precisa vocês decorarem como nome de proteínas, somente BH3. Foquem somente nessa última parte do nome da proteína. Então, quando nós temos a interrupção da chegada desses sinais de sobrevivência, aquelas da família BCL, as sensoriais, elas vão se tocar, tipo, opa, tem alguma coisa acontecendo aqui. Essa célula não está recebendo sinais de sobrevivência. Então, ela meio que sente o que é que está acontecendo na célula, sente entre aspas, né? Ela vai fazer meio que um radar, um check-up naquela célula. Então, ela diante dessa situação, ela vai ativar, né? Ela vai ser ativa e vai se ligar aos BCL2, né? Gente, os BCL2, eles são proteínas antiapoptóticas, ou seja, eles evitam com que proteínas apoptóticas saiam da mitocôndria, né? Como, por exemplo, o citocromo C, que nós sabemos que é um importante indutor de apoptose presente na mitocôndria. Então, a presença dessa BCL2, ela impede com que esse citocromo saia adoidado. Só que aí a gente teve a ativação desses sensores, né, do BH3. Então a gente tem aqui que o BH3 ele vai se acoplar nas BCL2 e vai ser antagonista da ação desses canais, ou seja, ela vai evitar com que a BCL2 ela cumpra seu papel. E uma vez que a gente não tem o funcionamento da BCL2, a gente vai ter a saída do citocromo C e de outras proteínas. Por que acontece? Por outro lado, a gente vai ter a ativação do canal Bax-Bak, que a gente, se for ver aqui, faz parte do grupo apoptótico, né? O BH3 ele vai, ao mesmo tempo que impedir a ação do BCL2, ele vai se associar ao Bax-Bak e vai fazer com que ele seja ativo, ou seja, é como se abrisse um canal de permeabilidade para a saída desse citocromo C. E a partir de então a gente tem a ativação de caspases ativadoras, né, que são no caso a 8, a 9 e a 10. E a partir dessas caspases ativadoras, elas vão dar estímulo às caspases efetoras, que no caso nós temos a 3, a 6 e a 7. Essa parte é bem decoreba, né? As caspases ativadoras nós temos 8, 9 e 10 e as efetoras a 3, a 6 e a 7. O papel das ativadoras é justamente ativar as caspases efetoras e então nós chegamos de fato à apoptose propriamente dita. Já pela via receptor de morte, nós temos um mecanismo um pouquinho diferente, né,
já que é uma via que ela é extrínseca, ou seja, o próprio nome já denuncia que ao invés de estar acontecendo no meio intracelular, o processo de ativação dessa via, ela acontece por fora da célula. Aqui nessa imagem nós podemos ver que nós temos aqui a junção de duas membranas plasmáticas, aqui nós temos uma célula e aqui nós temos outra célula, e na membrana fosfolipídica dessa célula que vai sofrer apoptose, nós temos a expressão dos canais FAS, né, dos receptores FAS. E aí o que acontece? Diante de uma lesão, diante de um ataque ao DNA ou diante da interrupção das chegadas dos sinais de sobrevivência da minha célula, para ela entender que está tudo ok, para ela entender que precisa ficar viva, quando isso não acontece, a gente vai ter a chegada dos linfócitos T, que no caso seriam essas outras células aqui. Eles vão chegar justamente com os ligantes para se conectarem ao FAS da minha célula que está sofrendo apoptose. Então, recapitulando, na célula que está sofrendo apoptose, na verdade, em todas as células, nós vamos ter a expressão desses receptores FAS, certo? Só que durante um processo de apoptose, o FAS-L ele vai chegar para se ligar aos receptores FAS, né? O FAS-L, esse L é de ligante. Então, esse FAS-L ele está expresso nos linfócitos T, que vão chegar e vão fazer com que eles se unam. Então, nós vamos ter a formação do complexo FAS-L. Quando a gente tem a formação desse complexo, novos receptores FAS vão se chegando e vão se ligando ao complexo FAS-L inicial. Como vocês podem ver aqui, esses cotonetezinhos, eles parecem cotonetes, eles vão se acoplando uns nos outros. E aí, o que é que vai acontecer? Quando eu tenho aquela ruma de FAS ali presente, aquele sítio de ligação enorme, a gente também vai ter a união de uma nova molécula apoptótica, que é o fator de morte associado ao FAS, o FADD. Esse FADD, ele vai se juntar àquele grupo de cotonetezinhos aqui, ele vai se juntar aos FAS, aos receptores FAS. E aí, o que acontece? Quando a gente tem a união, finalmente, do FADD ao restante do complexo, a gente tem a ativação das caspases 8, que a gente sabe, a gente viu anteriormente, que são caspases do tipo ativadoras. Se elas são ativadoras, elas vão ativar as caspases efetoras. Uma vez que essas caspases efetoras elas estão ativas, a gente vai ter a produção de endonucleases, né, que vai ali degradar a região nuclear da nossa célula. A gente vai ter a degradação do citoesqueleto e a gente vai ter a formação de corpos apoptóticos. Mas, Bia, e aí? Como é que a minha célula acabou de se fragmentar, os corpos apoptóticos eles estão formados? Como é que aquela célula vai fazer para chamar células fagocíticas para fazer a limpeza? Como é que ela vai chamar a equipe de limpeza, os zeladores daquela região? É justamente por conta dessa bonitinha aqui, a fosfatidilcerina, né? Geralmente, a fosfatidilcerina é um receptor que ele está voltado para dentro da célula, mas durante um processo de apoptose, ela fica voltada para fora e justamente as antenas da fosfatidilcerina voltadas para fora da célula, para o meio extracelular, a gente vai ter uma atração das moléculas fagocíticas que finalmente vão lá realizar a limpeza daquela região. Então, nós vamos ter aqui uma tabela revisando, uma tabela comparativa dos dois processos. Enquanto na necrose nós vamos ter um aumento, uma tumefação daquela célula devido a lesões do tipo de privação de ATP, né, por exemplo, que vai causar realmente essa tumefação. A apoptose nós vamos ter a redução dessa célula, uma retração dela. O núcleo, né, os padrões morfológicos do núcleo, nós temos a picnose, a cariorrese e a cariólise, né? Durante a apoptose, pelo contrário, nós vamos ter a fragmentação do núcleo em pequenas partículas chamadas de nucleossomos, do tamanho de nucleossomos. Esse núcleo ele vai ficar realmente bem pequenininho. Nós vamos ter, no caso da membrana plasmática, por sua vez, na necrose, ela é rompida, por isso que a gente tem o extravasamento do conteúdo celular e, consequentemente, nós temos a chamada de reações inflamatórias. Enquanto na apoptose, a minha membrana plasmática ela permanece intacta, por isso que a morte é limpa, porque não induz uma reação inflamatória. O conteúdo celular ele é digerido e na apoptose nós temos
o conteúdo permanece intacto, né? Nós temos como se fosse a formação de minicélulas a partir da célula-mãe, que são os corpos apoptóticos. Dentro desses corpos apoptóticos, nós temos a presença de fragmentos de organelas, fragmentos de núcleos, é como se realmente eu tivesse reproduzindo aquela minha célula-mãe em minicélulas com pequenas características da célula promotora, né? A inflamação é frequente na necrose e é ausente na apoptose, e a necrose ela não tem nenhum papel fisiológico, ela é invariavelmente patológica, enquanto a apoptose ela faz parte de inúmeros processos fisiológicos, como já foi visto anteriormente. É isso, pessoal, essas foram as referências utilizadas para essa aula. Qualquer dúvida é só falar, só mandar mensagem, eu vou ficar muito feliz em poder ajudar.